Henry pede que os funcionários voltem ao trabalho e avisa Arif que conversará com ela. Sirin fica furioso e Henry entra para acalmá-la. Ela pergunta como ele poderia fazer isso e Henry pergunta o que ele quis dizer. A maluca ondulada reclama dele por ter contratado Arif, a quem ela chama de escória. Ele pergunta a Henry se não havia mais ninguém. Henry pergunta o que há de errado e Sirin fala mal de Arif. Henry diz que está ultrapassando os limites porque Arif estudou engenharia na universidade e é um homem de confiança. Sirin não aceita, mas Henry diz que o negócio é dele e é ele quem decide. Sirin conta que Arif matou sua mãe e agora o contrata. Tendo contratado um assassino para vê-lo todos os dias, Henry conta que foi um acidente e ela sabe perfeitamente que Arif não matou sua mãe. Henry sai da cozinha, deixando Sirin furioso e à beira das lágrimas. Henry senta-se com Arif e eles conversam sobre negócios. Então Arif pergunta se Sirin não quer que ela trabalhe lá e pensa que talvez ela desista. Henry diz que espera que ele não o faça. Os dois veem que Sirin sai e decidem vestir o avental para trabalhar. Henry diz a Arif para não se preocupar com ela porque ela vai superar isso. Arif diz a ele que não acredita. De repente, Enver chega ao refeitório com Arda e pergunta ao menino se ele não está feliz em ver o pai. Henry, um pouco incomodado, cumprimenta Arda e avisa Enver que iria ligar para ele para perguntar sobre o incêndio. O alfaiate pede que ele não se preocupe e olhe para frente. Enver cumprimenta Sirin. Arda se aproxima de Henry e ele pergunta a Enver se o menino já comeu. O alfaiate diz que provavelmente está com fome porque não poderia lhe dar nada. Henry avisa que agora ele lhe dará algo. Então Enver pergunta a Arif o que ele está fazendo lá e Henry lhe dá a notícia de que Arif é o novo gerente do refeitório. Enver lhe deseja boa sorte e pede a Henry que cuide da criança por algumas horas, já que ele tem que processar alguns papéis. Henry quer dar desculpas, mas não tem escolha a não ser aceitar. Enver avisa a Arda que ficará um tempo com o pai e pede para ele se divertir muito. Enver se despede e vai embora. Arda pega a mão de Henry e ele pensa. Seida está limpando e se aproxima da mesa da sala de jantar. Vê que Raif deixou um quebra-cabeça incompleto nela. Seida pega algumas peças e começa a completá-lo. Enquanto isso, Henry dá um refrigerante para Arda beber. O menino bebe um pouco e Henry pergunta se ele não quer mais. O menino não responde. Seida tenta fazer uma ligação enquanto monta o quebra-cabeça. Depois Fazile entra na sala de jantar e pergunta o que ela está fazendo. Seida sorrindo diz que esse jogo a deixa louca. Ela só queria colocar algumas peças e acabou colocando muitas. Fazile pergunta se ela enlouqueceu porque Raif vai matá-lo e se ver o jogo modificado. O escritor pergunta quais peças ela colocou e Seida nervosa imediatamente começa a removê-las. Fazile manda ela deixar tudo como estava e se Raif chegar agora eles estarão perdidos. De repente Raif se aproxima e sua mãe o recebe. Seida joga todo o quebra-cabeça na mesa de nervosismo. Raif a encara atentamente. Henry confia a um de seus empregados o cuidado de Arda e pede que ele se sente perto do pequeno. Nesse momento Seida liga para Arif e diz que está ligando para todo mundo e ninguém atende. Então ela pergunta se ele sabe para onde foram. Arif informa que Arda está no refeitório com Henry porque Enver tinha coisas para fazer. Seida não consegue acreditar e pergunta se Arda está lá. Henry pede o telefone de Arif e sai para conversar. Seida pergunta o que seu filho está fazendo ali com ele. Henry pede que Seida não finja que não sabe e vem agora buscar seu filho. Seida com raiva diz a ele que está trabalhando agora e Henry pergunta se ele finge que vai aceitar Arda por fazer isso. Seida responde que vai se arrepender do que disse e jura. Então ele diz a ela que se ela tiver coragem de jogar a Arda no lixo para que ela possa pegá-lo. Ela chama Henry de idiota e desliga a ligação. Seida então diz a Fazile que ela não só tem problemas, mas todos nós também temos os nossos. Fazile diz a ele que temos a nossa não é uma frase correta, mas pede que ele esqueça. Seida conta que esqueceu que é uma mulher muito esperta, mas ainda não montou nenhuma peça do quebra-cabeça e Raif não a deixa sair até que ela termine. Ela grita como isso vai acabar sozinho e que Fazile não colocou um único pedaço. Ele então pede desculpas a Fazile. A escritora conta que ela não sabia que tinha um filho. Seida responde que sim, ela costumava cuidar da mãe, mas adoeceu e o filho teve que voltar com ela para Istambul. Fazile pergunta quem cuida dele. Seida responde que o deixou com uma amiga, mas amanhã não sabe o que fará.
Fazile pergunta se aquele amigo é o pai dela e Seida responde que não. Ela manda o pai de Arda ir para o inferno e diz a ele que o amigo de quem ela está falando é Enver. Da mesma forma, ela diz a ele que está pensando em deixá-lo com Bahar, mas não sabe o que fará quando a amiga começar a trabalhar. Fazile avisa que quando a criança começar a frequentar a escola não haverá problema. Seida avisa que Arda não pode frequentar a escola normal porque é uma criança especial, mas ela pensará em uma solução. Fazile permanece em silêncio. Mais tarde, Sirin se aproxima de Henry e pergunta se ele pode sair mais cedo hoje, já que vai com o pai ver uma casa. Henry diz que ele deve pedir permissão a Arif. Antes que Sirin se aproxime dele para falar com ele, vemos que Enver chega ao refeitório para pegar Arda. Seida também chega e Enver explica que deixou Arda aos cuidados do pai por um momento porque tinha assuntos para resolver, mas já o estava levando de volta para casa. Seida, muito chateada, diz a Enver que não é isso, mas que Henry achou que ela havia mandado a criança para pressioná-lo. Ela pede a Enver que conte a verdade a Henry. Henry pede para ele calar a boca porque ele está tratando de negócios. Seida, muito chateada e gritando, tenta contar o que aconteceu para Henry, mas percebe que o filho está ouvindo tudo e pede para ele sair. Então ela corre de volta e dá um tapa forte em Henry. Todos permanecem em silêncio e Sirin sorri. Seida olha para ele e sai do café. Depois liga para Yale e pergunta se ele já tem os resultados do teste de paternidade porque ela está pirando. Yale diz que ainda não, mas ele avisará quando estiver. Seida desliga e se aproxima do filho e de Enver, ela beija Arda e eles voltam para casa. No dia seguinte, Yale está em seu consultório e uma enfermeira traz para ela os resultados laboratoriais que Seida solicitou. A médica pega sua bolsa para entregá-los, mas decide abrir o envelope e ler o resultado. O médico está impressionado. Enquanto isso, Enver e Sirin estão nos escombros de sua casa. Tudo foi reduzido a cinzas e Enver, muito triste, diz que procurou por toda parte, mas não encontrou nada que lembrasse a Tice. Sirin diz a ele que não deveriam tentar encontrar algo quando tudo foi destruído. Enver diz que deveriam ter doado as roupas de sua esposa para pelo menos recuperar alguma coisa, mas é tarde demais. Sirin pede que ele não fale mais assim, pois sua mãe ficaria triste ao saber disso. Eles saem dos escombros e alguns vizinhos dizem que lamentam muito o que aconteceu e perguntam se podem fazer alguma coisa para ajudá-los. Enver agradece e diz não. Antes de partir, outro vizinho os detém e lhes entrega uma sacola. Ele conta que a Tice deixou aquilo antes do acidente e não queria dar a ela antes para não lhe causar mais sofrimento. Enver abre a bolsa e tira alguns sapatos da esposa. Ele e Sirin não conseguem evitar o choro e o abraço, porque pelo menos tem algo que os lembra a Tice. Yale fica preso no trânsito e liga para Bahar avisando que ela já tem os resultados, e pede que ele vá com Seida porque ela já está a caminho. Seida tenta fazer Arda brincar, de repente ouve uma batida em sua porta e ao abrir vê seu amigo Bersan. Ela voltou com roupas caras e elegantes. Seida pergunta por que ele veio e Bersan explica que veio visitar sua mãe e também ela. Bersan entre Seida pergunta por que ela não lhe contou que havia se casado. Ela diz que não se casou, mas que ela mesma comprou tudo o que tem. Ela também diz que comprou um carro e no próximo ano ela irá embora e comprará uma casa. Seida pergunta se ele fará tudo isso trabalhando. Bersan responde que claro e Seida pergunta como ele ganha vida. Bersan responde que agora está se dedicando à alimentação. Seida pergunta se vender sopa dá para ganhar o suficiente para comprar tudo o que ele diz e Bersan responde que sim e conta que ela começou no negócio por acaso, mas então Deus a ajudou. Bersan pergunta à amiga Seida o que ela faz e ela responde que agora trabalha na casa de um escritor. Bersan diz a ele que não é ruim. Então chega Arda e Bersan o cumprimenta dizendo que está impressionada com o crescimento do menino. Então Seida pede a Bersan que continue contando a ela sobre seu negócio, já que as pessoas pagam muito pela comida. Bersan conta a ela que pagam até 1000 liras por 3 pratos sem guarnição. Seida se surpreende porque pagam muito pela comida. Bersan diz-lhe que é assim que ouve, porque é um homem que tem muito dinheiro. Da mesma forma, ela diz a ele que seu chefe é um homem estranho porque diz que faz isso por caridade, porque quer fazer boas obras e mandar comida para quem precisa, sua causa é ela e os pobres. Seida acha incrível e pergunta se ainda existem pessoas tão boas no mundo. Bersan responde que aparentemente existe. Além disso,
Seida pergunta se é só ela que prepara os pratos e Bersan responde que também há outras pessoas necessitadas com ela. Seida vê isso como uma oportunidade e pergunta se ela pode ser uma dessas mulheres porque ela está realmente necessitada. Bersan lhe diz que talvez não tenha tempo com a criança porque temos que distribuir a comida e fazer mais coisas. Seida diz a ela que isso não é problema porque ela tem ajuda de Bahar, e sua amiga também não tem emprego, mas ela cozinha maravilhosamente porque aprendeu com sua querida mãe. Seida olha para o rosto de Bersan e pergunta se ele não quer envolver Bahar nisso. Bersan responde que não é isso porque já se passou muito tempo desde o ocorrido e ele não tem problemas. Além disso, ele ouviu dizer que Bahar perdeu a mãe e o marido e sente pena deles. Aí ele diz que o que acontece é que ele não sabe se precisam de mais alguém. Seida pede que ele pergunte por que eles estão realmente necessitados e ele lhes faria um grande favor. Bersan promete que falará com seu chefe para ajudá-los e Seida agradece. Da mesma forma, ele pergunta novamente se Bahar realmente não é um problema e Bersan responde que acabou de dizer isso e que deveriam abandonar esse assunto. Ele gostaria que Bahar entrasse nesse negócio e ainda mais com o que sofreu. Seida diz a Arda com entusiasmo que encontrou outro emprego onde ganhará muito dinheiro e a enviará para boas escolas. Bersan avisa Seida que ela deve ir embora agora e se levanta. Seida a acompanha até a porta, Bersan desce as escadas e sai do prédio. Bahar bate na porta de Seida que pergunta se ela tem telepatia porque agora ela estava indo para casa com Arda. Bahar pergunta por que Seida a convida para entrar e diz que eles ganharam na loteria. Bersan está na rua conversando com um vizinho que lhe pede para cuidar bem de sua mãe. Arif sai do refeitório e os dois se entreolham. Bersan se despede do vizinho e entra em sua caminhonete. Ela olha para Arif pelo espelho retrovisor e sorri, depois pega o telefone e liga para alguém. Quando atendem, Bersan lhe diz que há boas notícias, ele encontrou 2 idiotas, mas lhe contará mais detalhes depois. Ela desliga e sai de Tarlabazi. Arif vê que Enver chega com Sirinho e pede ao velho que converse um pouco. Enver pergunta o que está acontecendo e Sirin continua seu caminho. Arif diz a Enver que quer mostrar algo a ela, de repente ela vê Yale chegar em seu carro e entrar no prédio. Arif pede a Enver que o siga, o velho para em frente ao refeitório e Arif acende algumas luzes. Vemos que ele transformou aquele lugar em uma nova alfaiataria para Enver fica muito surpreso. Yale chega ao apartamento de Seida que, muito animada, a recebe junto com Bahar. Yale pergunta a Seida se Bahar não lhe contou que ela estava vindo. Bahar explica que não pôde porque chegou há 5 minutos e estavam conversando sobre trabalho. Seida pergunta a Yale por que ele chegou tão tarde, com certeza ele já tem os resultados. Yale confirma e Seida, muito feliz, pede que ele mostre os resultados dos testes agora mesmo para que ela jogue na cara de Henry como ele também fez. Bahar percebe que Yale está falando sério e pergunta o que está acontecendo. Seida fica desconfiada e diz ao médico para não contar a ela que descobriu que Henry não é o pai de Arda porque isso é impossível. Yale confirma que Arda não é filho de Henry. Seida diz que isso não pode ser verdade. Mas Yale diz a ele para se acalmar. Seida grita que não tem vontade e sabe muito bem o que fez. O médico pede que ele a ouça. Seida, muito chateada, pede ao amigo Bahar que acredite nela e não no que dizem as evidências. Yale enfatiza para eles que Arda não é filho de Henry e ele também não é filho dela. Seida fica chocada, deixa cair algumas lágrimas e olha para Arda muito emocionada, depois diz a Yale que não entende e Yale pede que ela se sente. O médico a acalma e explica que Henry não é pai de Arda e ela também não é sua mãe, disso não há dúvida. Seida ainda não consegue assimilar e pergunta como pode ser isso. Yale explica que Arda provavelmente foi trocada no hospital após o nascimento. Seida grita e diz que isso é impossível e uma grande mentira. Ela vê Arda parado no corredor e corre em direção a ele. Seida o abraça e o leva ao banheiro. Yale e Bahar apenas se entreolham. De repente, Enver bate na porta e pede a Bahar e Sirin que desçam agora mesmo com as crianças. Todos descem e ficam surpresos ao ver o negócio que Arif preparou para Enver. Eles o parabenizam e desejam o melhor, o alfaiate está muito feliz. Sirin apenas olha sério para Arif, mas Bahar agradece. Então Nizam pega a mão de Sirin e os dois entram no prédio sem dizer nada, Bahar apenas olha para eles.
E Eyal se despede de todos enquanto Enver agradece muito a Arif. Seida deseja sorte a Enver e se despede porque Arda quer dormir. Enver pergunta a Bahar onde estão Sirin e Nizam. Bahar responde que eles tiveram que voltar por causa do frio da noite. Enver diz que não está frio esta noite, mas Bahar diz a ela que talvez eles sintam frio. Doruk pergunta a Arif se ele não quer fazer mais torradas. Arif diz que sim porque a torradeira está em casa dele e ele pode fazer para ele quando quiser. Doruk pede que ele os prepare agora, mas Arif olha para Bahar. Ela dá permissão e convida Enver, mas o alfaiate avisa que ficará lá mais um pouco. Os três entram no prédio e Bahar manda o filho comer a torrada e dormir. Arif pergunta se ele deveria fazer torradas para Nizam também, mas Doruk responde que sua irmã não vai querer. Bahar pergunta por que e o menino diz que Nizam não ama Arif porque sua tia Sirin pediu que não o amassem. Bahar fica chateado e pede a Arif que vá até Doruk quando eles terminarem. Ela diz que está claro quem está fazendo o que quer de novo e pede ao filho para entrar. Bahar sobe as escadas, mas decide ir até Seida antes de voltar para casa. Arif prepara torradas para Doruk que não para de olhar para ele. O menino pergunta se ele está bravo ou triste porque Nizam não o ama mais. Arif não responde nada e antes pergunta se ele quer salsicha. Doruk pede que ele acrescente muito e Arif o faz. Então o menino diz a Arif que o ama muito. Arif diz que o ama e a Nizam também. Doruk pergunta se ele também ama a mãe, mas Arif não responde e continua fazendo o brinde. Seida está sentada na sala com Bahar, ela amaldiçoa Eyal porque ele a arruinou. Bahar diz a ele que não é culpa dele. Seida se pergunta por que o médico fez isso, porque ela não pediu para ela verificar se ela era mãe de Arda, apenas pediram para ela verificar se Henry era o pai de Arda. Bahar permanece em silêncio. Então, sob pressão de Seida Bahar, ele confessa que como a viu com tanta certeza de que Henry era o pai da criança, ela pediu a Eyal que fizesse o teste nela também. Seida diz a ele que ele errou e Bahar concorda com ela. A senhora pede desculpas a Seida, mas diz a ela que há um fato que eles não podem mudar e por isso tem que pensar no que farão. Seida fica ofendida e diz para ele não se incomodar porque ela já pensou no assunto e sabe o que fará. Bahar chega e pergunta o que ele vai fazer. Seida responde que não fará nada porque Deus lhe enviou Arda. Ele deixou a mãe dela doente e afastou Henry. Isso significa que Arda é só dela. Ela diz que eles continuarão com suas vidas como se nada tivesse acontecido. Bahar pergunta a ela o que acontecerá com Henry. Seida responde que lhe dará o prazer de não ver mais o filho. Se ele disser que não é dele, então será assim. Ela volta para a sala e diz que não vai desistir do filho pelo que as pessoas podem dizer. Se essa informação sair daquela casa, então Arda poderá ser tirado dela. Ela prefere ser chamada de imoral, mas não que seu filho seja tirado dela. Bahar diz que está tudo bem se ela pensa assim, mas a questão é o que aconteceu com o filho que ela deu à luz, como ele está e onde. Seida diz que depois de muitos anos não vai mais incomodar uma família que cuida bem do filho como se fosse seu. Bahar pergunta como ele sabe que está bem, que cresceu saudável e com uma boa família. Embora ele possa não precisar dela no futuro, Seida pede que ele faça mais piadas, porque quem vai precisar dela? Bahar pergunta a ela o que aconteceria se seu filho verdadeiro ficasse doente, assim como ela não viveria se Sirin lhe tivesse dado a medula. Seida pede que Bahar pare. Bahar o faz, mas pede que ela pense nas possibilidades. Seida conta que já pensou nisso, seu filho é Arda e Henry não é pai de ninguém. Ele sabe que Deus lhe enviou Arda como um anjo e ele se esforçará até a morte para cuidar dele. Bahar com lágrimas nos olhos diz que então não a deixará sozinha, se Arda for seu filho então também o considerará como seu terceiro filho. Seida abraça a amiga e diz que não existe outra criança, só existe Arda. Mais tarde, vemos que Sirin está olhando pela vitrine a nova alfaiataria de seu pai, feliz em organizá-la. Bahar entra em casa e pergunta se Doruk já voltou. Sirin responde que o menino está dormindo com a irmã, embora o pai ainda esteja na oficina. Bahar diz à irmã que precisa falar com ela e pergunta por que ela está virando os filhos contra Arif e disse-lhes que foi Arif quem matou seu pai. Sirin pergunta se isso é mentira. Bahar o proíbe de contar. Mas Sirin responde que as crianças têm o direito de saber e que uma criança amaria o assassino do seu pai. Bahar deixa claro que Arif não é um assassino,
Sirin lhe diz que se não fosse sua irmã ele ainda estaria na prisão. A louca ondulada, muito convencida, diz que Arif matou sua mãe. Talvez Bahar não se importe que ele tenha matado Sarp e não é à toa que ele está feliz, porque assim ele deixou o caminho livre para ele. Bahar grita bem alto para ela calar a boca. Sirin se ofende e pergunta por que ela fez isso se prometeu cuidar dela e a ataca na primeira oportunidade. Nizam sai da sala e liga para a mãe. Enver bate na porta e Sirin sai com ele para dormir. Bahar pede a Nizam que volte para a cama. A menina diz a Bahar que sua tia tem razão, Arif matou seu pai e sua avó porque Sirin mandou. Bahar conta a ela que foi um acidente, Arif estava tentando levá-la ao hospital e estava em alta velocidade e bateu, só isso. Nizam diz que não prestou atenção aos semáforos nem às regras de trânsito. Se tivesse, seu pai estaria com eles agora, assim como sua avó. Nizam retorna com raiva para a sala. Sirin está trancada em seu quarto e pega lápis e papel. Ela começa a ficar muito ansiosa e cria uma nova meta para começar a desenhar. Enver a interrompe ao entrar e avisa que ela vai dormir, desejando-lhe boa noite. Sirin se aproxima e abraça o pai e diz que o ama muito. O velho diz a ela que também a ama muito. Sirin fecha a porta. A maluca ondulada se concentra em terminar o desenho e quando faz vemos que é Arif. Sirin sorri e deixa cair uma lágrima. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos.